Olá, pessoal, boa tarde. Eu decidi gravar esse vídeo para vocês, falando um pouquinho sobre parentalidade, por conta desse espaço, né, dos nossos encontros. A gente se encontrou pela primeira vez no dia 11, e aí conversamos sobre o funcionamento da disciplina, combinamos, né, a respeito dos nossos seminários. E a gente entrou num intervalo grande, né? Depois disso, primeiro para ter um momento assíncrono, para que vocês fizessem as leituras do material. E nessa semana a gente tem mostra de produção universitária, né? E esse é o motivo de não nos encontrarmos. Acredito que alguns de vocês estejam apresentando trabalhos, a gente também está em função, né, das orientações das bancas. E eu quis trazer esse pequeno presente, não sei, né? Na verdade, se é um presente, né? Uma falinha a mais, uma aula a mais. Mas eu achei que poderia ser legal, antes da gente entrar, né, nos seminários, que a gente começa na semana que vem, no dia 2 de dezembro, que a gente pudesse ter, então, uma pequena introdução sobre o tema, né, da parentalidade, que não ocupasse tanto, né, o espaço do encontro síncrono, quando a gente vai ter o grupo, então, né, falando sobre parentalidade de acordo com o foco que foi escolhido. Bem, a gente combinou para esse tempo assíncrono 2 leituras e um vídeo, né? Que vocês pudessem se ocupar um pouquinho de ir mergulhando no tema da parentalidade. Então, eu sugeri a leitura de um texto chamado Transformações dos Laços Vinculares na Família, uma perspectiva psicanalítica, de Gervásio e Felipe. Sugeri a leitura de Tornar-se Pai, Tornar-se Mãe, o processo de construção da parentalidade, da Silvia Zornig, e sugeri um vídeo do Café Filosófico, que foi o Retratos de Família, que eu acho que alguns de vocês já tinham até visto, né, quando a gente se encontrou no primeiro dia, com Mário Corso e Diana Corso, numa fala super legal, né, da gente assistir, porque eles ficam fazendo links com filmes e falando dessa família contemporânea, né, da transmissão de símbolos e valores a partir de todas as mudanças que a gente vem sofrendo. E aí eu entro agora aqui, então, tentando contribuir um pouquinho, né, com todas essas leituras e o vídeo e mais tudo que vocês vêm pensando a partir desse estudo inicial. Vou falando e vou me organizando, né, por aqui. No texto, eu queria destacar, assim, bem brevemente o texto inicial, que é o Transformações dos Laços Vinculares na Família, uma perspectiva psicanalítica. Esse texto, ele é de 2021, então eu acho que a atualidade dele em si, né, ela já vale a pena, é um material que vale muito a pena que a gente leia, porque ele fala bastante das novas configurações familiares, né, ele faz uma retomada histórica, né, do conceito de família, do quanto a família vem se transformando, e levanta algumas questões que eu acho que são extremamente importantes, né? O que define uma família? Vocês já pensaram nisso? É a genealogia, é a consanguinidade, né? O fato da gente gerar uma pessoa, são esses os laços que fazem com que algumas pessoas possam ser denominadas, né, como parte de uma família. Ou é o lugar que uma pessoa ocupa, que um indivíduo ocupa no imaginário daquelas pessoas que o acolhem. Essa questão, ela me parece central em relação a tudo que a gente vai discutir, né, na disciplina. Qual o lugar ocupado por um indivíduo que vem ao mundo, que virá ao mundo no desejo daquele que o acolhe? Se nós tomarmos isso como algo fundamental, como uma ideia básica, né, para entender a questão da parentalidade, eu acho que a gente vai ter apoio para discutir todos os temas que virão, né, em todos os seminários, porque isso nos coloca diante de uma pergunta: quando começa a vida, né, de uma pessoa? Quando começa a história de desenvolvimento de uma pessoa? Essa história começa quando alguém nasce,
começa depois de alguém ser parido, né, por uma mãe biológica, começa quando está no processo de gestação, começa quando é fecundado, começa quando alguém pensa, eu desejo ser mãe, eu desejo ser pai, eu desejo ser cuidador, começa quando uma pessoa, né, independente de questões de gênero, estereótipos de gênero, ela tem 3 anos de idade, 4 anos de idade, e ela brinca de exercer esse papel materno, paterno, ela se vê cuidando de alguém, né, de um boneco, de uma boneca, e se vê inaugurando esse lugar, e esse lugar começa a ser pensado e repensado, né, com o passar dos anos. Será que ali começa a história de vida de uma pessoa, quando alguém muito pequenininho desejou que ela surgisse no mundo, desejou, né, que ela nascesse? Eu acho que são questões muito importantes, né, que se colocam, porque se a gente pensar dessa forma, talvez a gente consiga entender que ter um filho, desejar ter um filho, né, estar nesse lugar de ser pai, tornar-se mãe, tem muito mais a ver com o desejo de uma pessoa, e isso não tem a ver com o seu gênero, né, com esses papéis, mas muito mais com um lugar que ela reserva para acolher alguém, né. Dito isso, eu me lembro de uma frase de um livro chamado Satolepe, do Victor Ramil, né, um compositor pelotense, conterrâneo meu, né, e que ele diz em um determinado momento, né, independente da história do livro, ele tem uma frase muito curta que diz assim: nascer leva tempo. Essa frase me acompanha desde a leitura do livro, que se não me engano foi 2007 ou 2008, acho que 2008. Nascer leva tempo. O que será que o Victor quer dizer, né, com essa frase? Independente mesmo, né, do contexto em que ela foi pensada, parida, né, já que estamos falando em partos, nascer leva tempo, né? Talvez a gente esteja sempre nascendo. Talvez o nascer não se resuma a uma situação de parto, né? A gente começa talvez a nascer já no imaginário de alguém que deseja um dia ter um filho, e a gente está aqui agora, né? Nascendo diariamente, se reinventando, né, a cada dia. Nesse primeiro texto, eu destaquei uma frase, né, um pequeno parágrafo, uma pequena frase, na verdade, né? Os autores, as autoras, né, eles falam, fazem uma referência a Elisabeth Roudinesco, que é uma psicanalista francesa, né, que tem um livro chamado A Família em Desordem, que fica já como uma indicação de leitura, né, um material riquíssimo. E eles destacam uma frase dela, né, em que ela diz assim, eles dizem, né, a família segue sendo, e abrem aspas para a fala dela, amada, sonhada e desejada por homens, mulheres e crianças de todas as idades, de todas as orientações sexuais e de todas as condições. Diante de especulações que muitas vezes têm cunho político conservador, né, de que a família estaria em crise, no sentido de não se aceitar uma família que não se dê, né, no formato de uma relação afetiva, né, formada por homem e mulher. A Elisabeth Roudinesco diz que não é que a família esteja se dissolvendo, a família está se reinventando. Então, dessa indicação de leitura inicial, né, eu retiraria principalmente essas concepções, né, de que a família está se reinventando, de que o que define uma família não é o laço de consanguinidade, a genealogia, mas o lugar reservado para alguém, o desejo, né, de quem vai acolher, né, uma nova vida. E a ideia de que as famílias tradicionais estão se modificando. O que mais que me parece
importante, assim, nesse breve registro aqui no vídeo, né, para incentivar a nossa conversa do dia 2. Eu, pouco antes de vir aqui gravar o vídeo, hoje está um dia lindo lá fora, né, uma rica quarta-feira ensolarada, eu tenho um ninho de marimbondos se desenvolvendo aqui em casa e estou pensando, né, como fazer, o que fazer com eles, como retirar, porque tem todos os riscos, né, e ao mesmo tempo tem algo lindo acontecendo ali, né, tem diversos ovinhos se desenvolvendo, e eu estava observando e não consegui pesquisar, né, exatamente o que acontece na gestação dos marimbondos. Se vocês descobrirem isso até lá, até o dia 2, a gente volta a esse assunto, né? Me parece, por uma leitura anterior, que existe uma fêmea, rainha, né, que é quem deposita os ovos, mas existem as operárias que dão conta de cuidar, né, desses ovos, de cuidar da manutenção deles, da alimentação. Então, eu suponho que nesse momento tinha mais ou menos uns 5 insetos ali, né, que sejam as operárias que estejam ali cuidando. E aí eu lembrei de um vídeo que eu indiquei para vocês sobre o tema seguinte, que é o desenvolvimento inicial, um vídeo que se chama O Começo da Vida, que explora um provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia para educar uma criança. É preciso muito mais que uma mãe, é preciso muito mais que um pai e uma mãe, né? Porque esse pai e essa mãe não estão soltos no mundo, né? Eles fazem parte de uma comunidade, eles fazem parte de uma estrutura social, né? Composta por valores, símbolos, políticas públicas, né? Visões de homem, visões de mundo. E na nossa cultura ocidental, a gente tem muito essa marca, né, da família nuclear. E me parece muito bonita, né, essa ideia, e a gente vê isso em diversas comunidades, uma comunidade inteira, né, criando uma criança, educando uma criança, se comprometendo, né, com o seu desenvolvimento. Então, aqui eu vou deixar. Bem, eu indiquei a vocês a leitura de um segundo texto, que se chama Tornar-se Pai, Tornar-se Mãe, só retomando aqui, processo de construção da parentalidade. Esse material, ele é o primeiro capítulo desse livro, aqui, chamado Maternidade e Paternidade, a Parentalidade em Diferentes Contextos, um livro publicado pela Casa do Psicólogo no ano de 2012. E eu pude participar desse livro com a escrita de um capítulo sobre depressão pós-parto, né, junto com um grupo de trabalho da URGS, porque a gente trabalhava com isso, né, na época do mestrado e doutorado, e a gente contribuiu com uma conversa, né, sobre a parentalidade no contexto da depressão. E esse primeiro capítulo, que ele introduz, então, todo o livro, ele também foi transformado em um artigo, né, um artigo científico, e foi esse material que eu indiquei para vocês, né. Começa que o título, Tornar-se Pai, Tornar-se Mãe, eu acho de um acerto incrível, né. Sempre que eu vou falar de parentalidade, eu penso nela como um processo. Tornar-se pai, tornar-se mãe. Assim como nascer leva tempo, né, de acordo com essa sacada genial da literatura, tornar-se pai também leva tempo. Tornar-se mãe também leva tempo. Será que é um processo que termina? Será que é um processo que se encerra? Né? No momento que nasce uma criança, alguém... Agora eu sou mãe, agora eu sou pai. Não é que eu esteja discutindo isso, questionando. Mas não seria ainda um processo, né? Estar se tornando, estar se descobrindo nesse lugar, né? Eu acho que antes de entrar no texto em si, eu lembrei de dizer, eu estava mencionando da participação naquele livro, né?
o tema da parentalidade, ele é um tema que me instiga, me instigou muito, né, na época do mestrado e do doutorado, e isso foi entre 2000 e 2007, né, que eu tive esse percurso, e eu já me perguntava e não deixei de me perguntar, né, eu me perguntava muito sobre isso, assim, por que ao longo da minha formação, né, em psicologia, e eu via isso na fala, né, de muitos alunos, de muitos professores, e continuo ouvindo, né, por que as pessoas criam certos compartimentos, né, certas gavetinhas. Então, eu sempre me perguntei, quando alguém dizia assim, eu não me interesso por crianças, eu não gostaria de estudar sobre crianças, eu estou na psicologia para pensar tal coisa, né, o que é muito válido. O que era difícil para mim compreender é onde se separa, por que se separa o começo de tudo de todo o resto, né? Então, na minha cabeça, tudo funciona meio junto. O desenvolvimento inicial, ele é absolutamente importante para quem quer trabalhar a psicologia do trabalho dentro de um grupo, numa aldeia, né? Ela é importante para quem está pensando psicologia e arte, né? Ou seja, eu estou dando aqui voltas enormes para dizer que me parece que estudar a parentalidade, estudar o começo da vida, é essencial para a gente pensar inúmeros fenômenos, né, que envolvem o ser humano. Então, daí vem meu encanto, né, que não deixou de existir com esse tema. Eu acho importante destacar, assim, que no comecinho desse texto, né, voltar ao sobrenome dela, que eu me perdi aqui, a Zornig. Isso, a Zornig destaca, né, então, um conceito de parentalidade, dizendo que esse termo surge na França, na década de 60, e que marca a dimensão do processo e construção no exercício da relação entre pais e filhos. Se refere aos processos psíquicos e mudanças subjetivas produzidas nos pais a partir do desejo de ter um filho. Esse texto, publicado, né, inicialmente, acho que no livro em 2012, ele fala ainda bastante em pai e mãe, né? Mesmo que ele destaque, né, em algum momento configurações familiares diferentes, ele não me parece fazer isso com a mesma ênfase que o outro texto que eu sugeri, mas eu achei que não deveríamos abandoná-lo, né, de forma alguma, porque ele traz alguns debates muito importantes. Então, a Silvia vai desenvolvendo, né, alguns aspectos históricos da questão da parentalidade, e ela conta para a gente que entre os séculos 17 e 18 as relações conjugais elas se estabeleciam em torno do patrimônio familiar, né? Eram relações arranjadas, os casamentos, que a partir do século 18 as relações passam a ter a base no afeto e não mais nesses arranjos externos. E aí que o amor entre pais e filhos ele passa a ser marcado pela educação e a formação, né? Então, das crianças se torna um fator socialmente importante, né? Na modernidade, os arranjos familiares não dependem só da parentalidade, mas do desejo, né, das pessoas, e aqui no texto ela fala em casais, estabelecerem relações íntimas. E aí é interessante que nesse texto também é citada a Elizabeth Roudinesco, para vocês poderem, né, então, dimensionar a importância do texto que ela traz no livro A Família em Desordem, né? É um texto de 2003. Ela classifica, então, a família em três tipos, né? A família tradicional, submetida à autoridade patriarcal e que tem como objetivo a transmissão do patrimônio. A família moderna, entre os séculos 18 e 20, então fundada no amor romântico, né? Como a autora introduziu antes aqui. Introduziu antes, é redundante. A família pós-moderna, a partir da década de 60, na qual, né, as pessoas buscam relações íntimas ou realização sexual. Sem falar, né, o quanto na cultura ocidental a ideia de família ela é atravessada pela religiosidade, né, a família heteronormativa, com fins procriativos, né, apenas na década de 60, então com a Revolução Sexual, é que surge a ideia de que a conjugalidade, né, de que uma relação conjugal ela pode ter
como fim o prazer sexual, né? Também a relação sexual, não apenas a procriação. Mas a autora considera que, apesar de todas essas mudanças, a família ainda se mantém, né, como um espaço de trocas simbólicas. E é um pouco isso que a Diana e o Mário Corso falam no vídeo, né? O quanto essas trocas simbólicas são importantes e o quanto nessas mudanças que a gente vem passando, alguns valores ficam confusos, né? A gente fica um pouco tentando se localizar, né? Quem é a gente no mundo, o nosso lugar de gênero, de sexualidade, e como a gente se constitui, né? Dentro das famílias a partir desses novos modelos. E eles questionam ali no vídeo, né? O lugar do pai, que sai, então, desse lugar de importância, né? Por conta do patriarcado, e que esse pai fica meio perdido, né? E ali traz vários exemplos de filmes, né? Como o Shrek, entre outros personagens. E aí ela questiona, né? Diante dessas mudanças, o que sustenta o desejo de um homem e de uma mulher no processo de transição para a parentalidade? E vai concluir que está mais associado à história individual de cada um dos pais, né, de cada um dos cuidadores, e de uma lógica de desejo do que a um modelo de família tradicional. Então, nesse ponto, os dois textos eles são absolutamente complementares, né? Eles estão propondo o mesmo debate. Na sequência, né, do texto vem uma discussão que eu acho muito bacana, que diz respeito aos pais, né, a essas figuras que exercem a parentalidade, propondo que existe algo que a gente pode chamar de pré-história de uma criança, né? E que essa pré-história tem início na história individual de cada um dos pais, que é o que eu falava antes sobre uma criança pequenininha brincando, né? De ser cuidadora de criança, se pondo nesse lugar adulto. Essa pré-história, né? Então, ela diz respeito, diz que o desejo de ter um filho reatualiza as fantasias da própria infância e o tipo de cuidado parental que aquela criança pôde ter, né? Eu acho que seria mais ou menos a gente pensar que talvez, dentro dos ciclos de vida familiar, né, talvez em nenhum outro momento uma pessoa se coloque tanto próxima do lugar do seu pai, da sua mãe, dos seus pais, das suas mães, né, seja qual for a sua configuração, no sentido de pensar como os meus pais foram pais para mim, que tipo de pai ou de mãe, de figura materna ou paterna, eu quero ser para o meu filho. E ter um filho reatualiza essas vivências anteriores, né? Essa é uma proposta que se situa principalmente dentro da teoria psicanalítica, né? Que vocês sabem que tem a minha afinidade, né? A ideia de que todos os processos que a gente vive ao longo da vida, que a gente vive na infância, que a gente vai vivendo ao longo do nosso desenvolvimento, eles geram marcas, né? Nem sempre conscientes, mas certos padrões, são experiências, né? que vão se constituindo e vão se atualizando conforme a gente vai vivendo novas experiências. Então, ter um filho, né, para a teoria psicanalítica, parêntese, existem inúmeras teorias psicanalíticas, né? Mas para as teorias psicanalíticas que dão conta de discutir um pouco da parentalidade, que o processo de ter filhos nos colocaria diante dessa reatualização, né? Que pais eu tive? Que pai eu serei? Né? Que pai, que mãe eu serei? E que relação existe com a minha própria história, né, de vida? E dentro disso existe um autor chamado Daniel Stern, que escreveu um livro chamado A Constelação da Maternidade. Mais um parêntese, não tem absolutamente nada a ver com a utilização do termo constelação familiar que tem sido usado, né? Atualmente, uma proposta eticamente absurda, não sei se vocês já ouviram falar, né? De uma técnica
surgida na Alemanha, de constelação familiar, enfim, né? Daniel Stern escreveu sobre constelação da maternidade no período anterior, né, a isso, falando constelação no sentido mais bonito possível, né, de todo um contexto que se inaugura a partir do nascimento de um filho, a partir da gestação de um filho ou do desejo de ter um filho, né? E ele fala dessa relação, então, dentro da psicanálise, de que ao ter um filho, toda a nossa vivência como filho se reatualiza, né? E toda a nossa ideia de maternagem, né? E de parentalidade também, e paternagem, né? Não sei se existe paternagem ou se eu acabei de inventar agora. E ele diz que as representações, né, o Daniel Stern fala, nossas representações parentais, elas começam, então, muito antes da gente ter um filho. A gente encontra nos textos de Freud sobre o narcisismo também uma contribuição para esse debate, né? E ele fala que o amor parental, ele traz, então, um retorno ao narcisismo, né, dos pais. A valorização afetiva do bebê permite o resgate do próprio narcisismo infantil perdido. O filho ocupa um lugar no psiquismo dos pais, colocando em movimento aspectos do narcisismo dos próprios pais, né? A gente poder se ver... E narcisismo não tem sentido aqui necessariamente do que a gente usa no senso comum, né? Como eu me vejo de forma grandiosa e tal, mas do investimento afetivo que os meus pais fizeram em mim, ao me olhar, ao me cuidar, né? Ao me tornar objeto do seu desejo, eu fico investido desse amor, né? E eu tomo esse amor para mim. É daí que se constitui o meu narcisismo. Ao ter um filho, eu pego este narcisismo e recoloco ele, né, em outra pessoa que eu olho, que eu amo, que eu cuido. Eu empresto, né, um pouco desse olhar, desse amor a esse novo ser. Eu acho que um outro autor, né, interessante que é trazido nesse texto é o Golse, que fala de 4 tipos, Bernard Golse, né, se não me engano é Bernard o nome dele, que fala de 4 tipos de representações parentais sobre o bebê. Uma delas é a da criança fantasmática, né, ou seja, aquela criança que existe no imaginário dos pais a partir das próprias histórias, né? A criança imaginária, a criança fantasmática e a criança imaginária, ela dizem respeito a uma construção que é bastante interna, né? E muitas vezes inconsciente. E algumas vezes não, algumas vezes a gente tem acesso, né, a esse imaginário. Por exemplo, imaginem que eu estou há 20 anos de ter um filho, não é o caso. Mas, né, que eu tenho 20 anos de idade, eu tenho 10 anos de idade e esse filho virá aos 30 anos, né? E eu digo, esse filho vai ser assim, vai ser tal característica, vai ter tal jeito, né, personalidade, ou com mais idade, né? O mesmo gestando. Esse bebê que nascerá, talvez seja assim, talvez, né, tenha isso, tenha aquilo. Esse bebê, ele vai se modificando quanto mais perto tá, do nascimento, né? Parece que mais ele vai se aproximando do real, né? Mais vai se abrindo espaço no imaginário dos pais para um bebê real, que vem ao mundo com as suas características, né? De temperamento enfim, né? Entre outras. E ele fala nessa criança fantasmática, essa criança imaginária, uma criança narcísica, né? Então, muito ligada ao ideal dos pais, às vezes a ideais que são muito fortes, né? Eu quero ter um filho que será médico, eu quero ter um filho que será... Eu acho tão legal no vídeo, não sei se vocês perceberam, que eu não me lembro se acho que é o Mário, né, que fala que alguém diz assim, eu não desejo nada para o meu filho, eu só desejo que ele seja feliz. E ele diz assim, mas isso é um baita desejo, é uma baita projeção. Não que seja ruim, né? É claro que a gente deseja que as crianças sejam felizes, né? E principalmente as crianças que estão perto da gente, que a gente está criando, educando. Mas ele fala na grandiosidade dessa projeção. Seja feliz. É uma grande tarefa, né? Quantas vezes esse seja feliz pode ser leve,
ou ele pode ser: não há espaço aqui para tristeza, não há espaço aqui para que sejas frágil, para que sejas vulnerável, tens que ser feliz. E se a gente pensar na nossa sociedade marcada por imagens de felicidade, né, postadas nas redes sociais, eu fico pensando o quanto isso vem atravessando, né, esse ideal de crianças no mundo, né? Quão felizes essas crianças já precisam ser e já nascer sorrindo para as fotos, né? Aí ela volta no texto para o Daniel Stern, volta a falar dessa constelação da maternidade, né? Partindo então de uma teoria psicanalítica, né, freudiana, que fala do complexo de Édipo como sendo o fundamento, né, da estrutura de personalidade de alguém, o Daniel Stern diz, quando ele fala de mulheres, né, mulheres gerando filhos, quando uma mulher, vou usar os termos que ele está, né, usando no livro, independente de toda a amplitude, né, que a gente possa dar isso, mas só para poder capturar um pouco melhor o conceito. Ele diz que quando uma mulher está gerando um filho, o eixo de organização psíquica dela deixa de ser essa questão edípica e passa a ser muito a relação com a figura cuidadora. Passa a ser muito com, em geral, né, tendo o tempo em que Daniel Stern escreve e as considerações de parentalidade daquele tempo, né, que a mulher ficaria muito ligada à própria mãe, né? Então, quem foi a mãe dela para ela? Que modelo ela tem de mãe, de cuidadora? Isso passa a exercer, né, um lugar central. E talvez, né, se a gente acompanhar alguns debates contemporâneos sobre maternidade, a gente vê, né, essa discussão entre muitas mulheres que geram filhos, né? Pensando no seu lugar como mulher, pensando no seu lugar como mãe, nas suas relações com a maternagem. E o Daniel Stern faz uma discussão muito bacana, né, sobre isso, dizendo que a gente tem inúmeras representações para dar conta, né, a partir do nascimento de um filho. E ele fala, né, então, que haveriam 3 discursos centrais: o da mãe com a própria mãe, o da mulher, né, consigo mesma, e dela com o bebê. E esses discursos vão trazer inúmeras transformações, né, inúmeros movimentos. Por exemplo, a ideia, né, eu gosto muito de falar sobre ele porque eu trabalhei muito com ele no doutorado, né, com esse autor, foi uma aproximação bem grande assim da teoria dele. Eu deixo de ser filha de alguém, né, de estar ocupando este lugar no mundo de filha de alguém para ser mãe de alguém, né? Toda a identidade passa a ser reorganizada, né, a partir do surgimento de um filho. Bem, ele fala um pouquinho ela fala, né, no texto também um pouquinho da paternidade, e vai traçando, né, acho que algumas aproximações entre paternidade e maternidade, né, mas dentro, me parece ainda de uma amarração em relação aos papéis de gênero, né, e aí dentro dessa lógica discute que, no caso, o homem também vai fazer uma identificação com figuras paternas, né, para o exercício da parentalidade, né? Eu diria que a gente vive um momento em que as pessoas que exercem as figuras maternas e paternas trabalham isso de uma forma muito mais fluida, né? Então não existe, a gente sai um pouco dessa lógica tão arraigada do que é um papel de mãe, do que é um papel, né, de pai. Na época que esses autores escrevem, fundamentalmente as funções elas eram muito divididas, né? Cabendo à mulher cuidados e ao pai uma espécie de apresentação de mundo, né? Diferente. E hoje a gente percebe cada vez mais os cuidados sendo divididos sem essa estrutura, né, tão marcada.
Se aproximando um pouquinho mais do final, né, ela fala no texto sobre o processo de parentalização dos pais, dizendo que, e é interessante, né, a forma como o verbo é colocado, para parentalização, né, é um processo, né, uma construção. E ela diz que as mudanças ocorrem tanto pelas projeções e representações, como pela presença real do bebê, né, que se dá pela interação. Então, essas representações que vêm vindo desde quando a gente é criança, né, elas vão se transformando, elas vão marcando, né, alguns espaços dentro desse cenário, né, da vida de um filho, mas o bebê, né, e a gente vai ver isso principalmente no próximo momento, quando a gente falar sobre desenvolvimento inicial, nas últimas décadas, né, acho que principalmente nos últimos 30 anos, a gente teve um crescimento enorme, né, da ciência do desenvolvimento humano em relação à observação de bebês, à observação da interação entre pais e bebês. Então, cada vez mais se sabe que os bebês não são passivos, eles são extremamente ativos e eles chegam no mundo cheio de características, né, com indícios de personalidade, né, que já estão ali sendo dados pelo seu temperamento, por características biológicas inatas, muito particulares de cada bebê. Então, eles chegam no mundo chegando, né, interagindo, propondo interações. E a parentalização, ela vai se dar de acordo com essa interação. Então, vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, inúmeras representações do tipo, eu vou ser uma mãe completamente diferente do que foi a minha mãe. E estou aqui criando, né, uma mãe imaginária, né, e que essa mãe esteja dizendo assim, não, eu vou criar ele de tal jeito e tal, tal, e dentro dessa criação eu não vou permitir isso, eu não vou permitir aquilo. Só que aí ela se vê diante de um bebê muito vivo, muito ativo, muito cheio de ser no mundo, né? Que faz com que essa proposta dela seja modificada, ela precisa ser adaptada, ela vai acontecer nesse processo de interação, né? Então, ela tem um bebê que traz, por exemplo, uma característica de ser difícil de ser acalmado. É um bebê que chora bastante, que se angustia com transformações no ambiente, né, com mudança de lugar, com a mudança de fraldas, a cada nova introdução de alimentos, ele tem uma reação um pouco mais difícil, né? E toda aquela paciência que estava sendo prevista não funciona exatamente daquele jeito, porque ela tem um ser muito vivo ali, né? Então essa relação, ela está por acontecer, né? Ela está por se dar, ela não está pronta. Então o bebê é um ser ativo, que ele inaugura o diferente, né? Como ela propõe no texto, porque permite que o novo se crie, que as relações se estabeleçam além de uma repetição. Olhar para o bebê, enxergar o bebê em sua diferença, apesar das projeções. Vejam, né? Que imensa tarefa tem um pai, uma mãe, né? Dois pais, duas mães, uma mãe solo, um pai solo, uma avó, diante da chegada, né? De um bebê. Ela fala de um autor, né, Russell, que sugere que existem três eixos de reflexão sobre a parentalidade que precisam ser articulados. O exercício da parentalidade, a organização em laços de parentesco e a transmissão da cultura, a experiência da parentalidade, que são as modificações psíquicas que se produzem nos pais, né, a partir desse processo de se tornar pai, se tornar mãe, e a prática da parentalidade, que são os cuidados parentais, as interações afetivas e fantasmáticas entre pais e filhos. E ela vai finalizando, né, esse material, então, ressaltando a importância do estudo desses processos de transição para a parentalidade, no sentido de contribuir para um olhar, né, seja da clínica psicológica, ou simplesmente um olhar para o ser humano, né, em desenvolvimento,
que tome, que leve, né, em conta, né, a importância, então, desse processo de parentalização. Dito isso, né, essa pequena introdução, fico aqui me perguntando o que virá na próxima aula, que foco a respeito da parentalidade, o grupo, né, que vai começar os seminários pensou em levar a discussão. Fico aqui curiosa, com saudade e esperando vocês, então, no dia 2 para a gente continuar esse debate. Tá bem, pessoal? Seguir aqui com o meu chazinho, com os meus estudos. Lado sorridente. Boa semana para vocês, boa MPU. A gente se fala. Beijos.